E aí, galera do oitavo, continuando, tá? Fiz o vídeo pequeno ontem, vou continuar o vídeo ontem. Não sei se vocês deu perceber, mas me chamou pra dormir, que já era tarde, entendeu? Então, tô continuando hoje, beleza? Tá bom? Então, ficou uma parte ontem, só 13 minutinhos. Tô continuando a aula de hoje. Tudo bem? Certo? Paramos então na página 322, atividade 2. Tudo bem? Então, 322, atividade 2. Então preste atenção no seguinte, tá assim. Orientados pelo professor de ciências, alguns alunos iniciaram o seguinte procedimento. Com o giz, desenharam no chão da sala ou na quadra de esportes uma trajetória percorrida pelo carrinho. Trajetória é o caminho percorrido, tá? Por isso que eu confundi até o nome. Utilizando uma trena ou fita métrica, limitaram a trajetória de 400 centímetros ou 4 metros. E nela iniciaram 5 marcas a cada 100 centímetros, começando pelo 0. Então 0, 100, 200, 300, 400. E o carrinho vai passar por todas essas marcas, certo? Observe o seguinte, em cada posição tem uma pessoa anotando o tempo. Ó, no 100 é 20 segundos, no 200 é 40 segundos, no 300 é 60 segundos e no 400 centímetros 80 segundos. Anotaram todo esse experimento numa folha, olhem lá. Aula de física, experimento do carrinho, posição 0, 100, 200, 300, 400 centímetros, tá? Isso é na página 323. E o tempo 0, 20, 40, 60 e 80 segundos, certo? Embaixo, complete a tabela correspondente com base no experimento dos alunos. Gente, é bem fácil, é só colocar os valores. Quando o espaço é 0, olha lá em cima, na mesma linha, tá? Você vai olhar a tabelinha que eles fizeram no caderninho da anotação. Quando o espaço é 0, quanto vale o tempo? 0. Então o espaço é 0, o tempo é 0. Quando o tempo é 20, está na segunda linha, tá vendo? Quando o tempo é 20, quanto vale o espaço? 100. Então completa. Quando o tempo é 20, o espaço é 100. Quando o tempo vale 40 segundos, né? Faltou o Szinho ali. 40 segundos, o espaço vale 200 centímetros. Quando S vale 300 centímetros, o espaço, olha a linha lá, 300 centímetros vale 60 segundos, equivale a 60 segundos, né? E no último, o S4 é o último, né, a última posição, você vai completar os dois, 400 centímetros e 80 segundos. Portanto, a coluna do S vai ficar 0, 100, 200, 300 e 400, igual a marcação dos alunos. Coluna do tempo, 0, 20, 40, 60 e 80 segundos. Não esqueçam, tá? O espaço, aí no caso, todos em centímetros e o tempo todo em segundos no experimento dos alunos aqui, tá bom? Certo? Então, bem simples aí, a gente consegue observar o carrinho aí e o movimento, beleza? Certo? Atividade 3. Na atividade 3, na página 324, vocês vão fazer o gráfico. Lembra da importância de aprender o gráfico aí? Já se eu tivesse ensinado vocês a fazer o gráfico agora, olha o trabalhão que ia dar. Como vocês já aprenderam, foram bem na prova, manja tudo fazer gráfico, então agora ficou fácil. Na atividade 3, assim, utilize a tabela da atividade 2, a tabelinha ou dos alunos ou de vocês, que é a mesma coisa, tá? E construir o gráfico, lembra? Marca só os pontos, tá? Então, por exemplo, 20 segundos tá para 100 centímetros. Então, 20 está para 100, marca um pontinho. 40 está para 200, marca um pontinho. Depois de marcar o pontinho, vão tracejar, vão ligar, tá bom? Certo? E vão responder as questões B e C. Tudo bem? Então essa é a atividade 3 de vocês, bem simplesinha também. Tá bom? Certo? Tranquilo? Vamos lá. Em física, na página 325, vocês vão ver que a letra delta, a letra delta é uma letra grega, tá? Em física significa variação. Então essa letra grega é um triângulozinho. Então esse triângulo é uma letra grega chamada delta, que significa variação. Então se for delta T, variação do tempo. Se for delta S, variação do espaço. Eles vão falar, professor, mas o espaço S é em inglês, né? Então space, time, tá bom? Então o tempo é o tempo T e o espaço geralmente vem S, tá? Alguns livros vem E de espaço, mas é importante saber que espaço, distância, é tudo a mesma coisa, tudo bem? Certo? Então esse delta quer dizer pra gente variação. E é bem simples entender o que significa essa variação.
Nós vamos ver na atividade 4 juntos aí, tá bom? Vamos lá. Atividade 4 está assim. Considere o esquema seguinte, que estão representados alguns deslocamentos indicados por setas A, B, C e D. Tá bom? Aí está lá o deslocamento A, andou aquele pedacinho. O deslocamento B está lá em cima, um pedaço maior. O C pequenininho mais embaixo e o D um pouco maior embaixo também. Aí vamos lá, ele quer saber o deslocamento, certo? Quanto andou o A? Não precisa fazer essa frescura toda não, esse monte de conta, não coloca só delta S é a resposta. Lembrando, S de espaço, space. Vamos lá, o item B. Quanto que o item B andou? Ele foi do 0, olha lá onde ele começa, olha a setinha, vai do 0 até o 200. Então no item B, eu quero que vocês coloquem o seguinte, delta S igual a 200. Certo? Ele não precisa fazer esse final inicial, muita frescura. Você acaba embananando você na hora de fazer exercício. Então você coloca delta S igual a 200, quer dizer, a variação do espaço. O que é a variação? Quanto ele andou? Ele andou 200. Certo? Aí do lado, o tempo. Ele fez isso em quanto tempo, gente? Olha lá. O B, ele andou 200 centímetros em 40 segundos. Por que 40 segundos? Foi do 0 até o 40, certo? Vamos lá para o C agora. O C está lá embaixo. O C, o pedacinho que está o C, ele começa no 200 e acaba no 300. Então, o delta S dele vale 100. Delta S do C vale 100. Foi do 200 até o 300, andou 100. Em quantos segundos? Do 40 até o 60 em 20 segundos. Então, delta T igual a 20 segundos. E por fim, o D. Vamos lá, quanto que o D andou? O D ele foi, o trecho do D, ele foi do 100 até o 400. Então, delta S do D vai valer 300. Certo? Do 100 até o 400. E o tempo? O tempo vai do 20 até o 80, vai ser 60 segundos, beleza? Tá bom? Então, voltando o D, delta S 300, delta T 60 segundos. Certo? Então, variação do espaço, variação do tempo é isso, gente. É bem simples, tudo bem? Vamos lá. Formulinha da velocidade média. É a mesma forma que eu expliquei no comecinho do vídeo. Quando eu falo de variação do espaço e variação do tempo. Lá era a distância sobre o tempo, né? Aqui é a mesma coisa, gente. O que é a velocidade média? Para achar a velocidade média, basta dividir o que você andou pelo tempo que passou. É só isso. Então, quando quer descobrir a velocidade média de um corpo, você vai dividir o quê? Quanto tempo que passou pelo tempo que passou. Desculpa, qual o espaço que percorreu pelo tempo que passou. Você vai dividir o espaço pelo tempo, certo? Até comentei com você no outro vídeo. Tá, vai fazer uma viagem daqui para o Rio de Janeiro. Certo? Daqui para o Rio de Janeiro tem em média 400 quilômetros até o centro do Rio. De Itaquá até o centro do Rio tem aproximadamente 400 quilômetros. Certo? Vamos supor que você fez isso aí em 8 horas. Por que você fez em 8 horas? Não foi direto. Saiu de casa, parou no posto de combustível, parou na conveniência. Aí depois no meio do caminho parou para almoçar, tomar uma água, esticar as pernas. Então vamos supor que você demorou 8 horas para chegar. Foi bem devagar, foi tranquilo. Fez uma viagem sem pressa. Qual é a velocidade média sua? Que no meio do caminho você acelerou, você andou mais que 100, menos que 100, pegou o trânsito, parou em pedágio, parou para almoçar, etc. Como eu calculo a velocidade média? É só dividir o espaço pelo tempo. Como é que é o espaço? Eu andei 400 quilômetros. Há quanto tempo? Não importa se eu parei, eu demorei 8 horas para chegar. Se eu dividir o 400 por 8, vai dar 50. Então, minha velocidade média é 50 km por hora. O que significa essa velocidade média? Como se eu saísse de casa a 50 km por hora, não parasse em lugar nenhum e mantesse essa velocidade para sempre, eu ia chegar lá em 8 horas, certo? Isso é velocidade média, a divisão do espaço pelo tempo, a variação do espaço pelo tempo. Certo? Bem tranquilo, né? Quer ver, ó? Atividade 5 está assim, preste atenção. A1. Com os dados da tabela anterior, certo? E os intervalos de tempo, complete a tabela abaixo. Então, gente, vamos lá, você vai completar a tabela abaixo. Você não vai ter o B? O B aqui, ó, você vai olhar na tabela anterior. Qual a variação do espaço do B? O B variou 200 centímetros. Em quanto tempo? Em 40 segundos. Então, vai ficar delta S vale 200, delta T vale 40, aí você vai achar a velocidade, que é o espaço dividido pelo tempo. 200 dividido por 40 vai dar 5.
5 centímetros por segundo. Por quê? O espaço está em centímetros nesse caso e o tempo está em segundos. Tá? Então a B vai ficar como? Voltando. 200 ΔS, 40 o ΔT, 200 dividido por 40 vai dar 5. Olha a C. A C vai dar 100, não é? O ΔS da C é 100. Então vai ficar ΔS, que é 100, dividido por ΔT, que é 20. Então vai ficar ΔS 100, ΔT 20. Também vai dar 5 centímetros por segundo. E o ΔT, o último, o ΔD, que é grandão, deu 300 centímetros, porém ele demorou 60 segundos. Então ΔS vale 300, ΔT vale 60, que também a velocidade vai dar 5 centímetros por segundo. Você vai falar, pô professor, mas tudo vai dar 5 centímetros por segundo? Nesse exercício vai, a velocidade do carrinho é constante, não mudou. Então não importa o tempo que eu pegar. Se eu pegar o tempo 10, 15, 20, 30, minha velocidade nesse caso vai ser sempre 5, tudo bem? Tranquilo, né? Certo? Fácil? Então, beleza, tá bom? Então, vamos lá. Vou fazer com vocês mais o exercício 2, certo? O exercício 2 da atividade 5, vamos lá? Só vamos batendo um papo com vocês, vamos voltando depois, tá bom? Tá assim, ó, homenagem a hoje, tá? E chegou a sexta-feira, sextou, né, como vocês falam, né? Você e sua família resolvem passar o fim de semana em um lindo hotel fazenda, em uma estrada a 150 km de distância da sua casa. Para aproveitar ao máximo, decide sábado bem cedo, às 7 horas da manhã, sai de casa. Supondo que essa viagem tenha sido realizada em uma rodovia de pista simples e de boa qualidade, de modo que o automóvel tenha se movimentado com velocidade constante de 100 km por hora o tempo todo. Não houve paradas para descanso e nem reabastecimento, foi direto, e com a velocidade média de 100 km por hora. Pergunta, qual foi a duração da viagem? Gente, ó, presta atenção. Sua velocidade é de 100 km por hora. 100 km por hora. Em quanto tempo você vai andar para fazer 105? O que é 100 km por hora? Cada uma hora eu ando 100 km, certo? Quando você tem 100 km por hora é isso. Cada uma hora você anda 100 km. E para andar 150? Você podia fazer uma regrinha de 3, nem aplicar a fórmula da velocidade. Ou pensar, se em uma hora eu faço 100 km, então em 1h30 eu vou fazer 150 km, tá? Então a duração da viagem, 1h30, tá bom? 1h30, beleza? Item B. Suponha outra situação em que o percurso de sua casa e hotel seja realizado em 2 trechos. O primeiro trecho foi percorrido com a velocidade de 120 km por hora, pois era uma pista dupla. E no final desse trecho, uma parada de 15 minutos para reabastecer. O outro trecho foi percorrido com a velocidade constante de 80 km por hora, pois a rodovia é mal conservada e a pista não é tão simples. Qual a velocidade média do automóvel se a duração da viagem foi 1h30? Então, gente, esse aqui, eu deixo para vocês pensarem um pouquinho. Esse eu vou ter que fazer 2 partes. Vou ter que achar primeiro quanto ele fez o primeiro pedaço e depois quanto ele fez o segundo pedaço, certo? Esse vai ficar um desafio para vocês, o 2B. A gente corrigir na próxima aula, tudo bem? Certo? Tranquilo até aí, gente? Tá fácil, né? Só esse 2B que é um desafio para vocês aí, tá bom? Vamos lá. Atividade 6. Vamos lá? Atividade 6. Vou montar com vocês a atividade 6, como é que monta, tá? Aí a 7 que é para vocês fazerem também. Aí encerramos por aí, tá bom? Já ficou 13 minutinhos do outro vídeo, vai dar mais uns 15, 20 desse no máximo. Tá ótimo aí, tá bom? Vamos lá, presta atenção. Atividade 6 está assim. Item A, página 328, tá? Utilizando a tabela da atividade 4, página 326, então voltando aquela tabelinha que eu fiz com vocês aí, né? Certo? Desenhe o diagrama dos seguintes pontos, cujas coordenadas são V e T. Desenhe apenas os pontos. Gente, aqui falou 326, mas na realidade é 327. É onde tinha o espaço e o tempo, né? A velocidade, o gráfico nosso é da velocidade e o tempo.
Então vou olhar na atividade 5, não na 4, tá? Vou olhar na atividade 5, tá errado, não na 4. Porque eu quero preencher a velocidade e o tempo. Vocês observaram que na atividade 5, não importa o tempo, a velocidade sempre deu quanto? 5. Porque o movimento era uniforme, correto? Então a velocidade sempre deu 5, porque o movimento era uniforme. O que implica isso, gente? Como vai ser meu gráfico então? Aí vai ficar assim, ó. Quando o tempo vale 20, a velocidade vale 5, marca um pontinho. Entenda, tá errado. Risquem a atividade 4, escrevam 5. Página 327, funcionar a atividade 5. Vocês vão ver, quando o tempo vale 20, minha velocidade é 5. Quando o tempo meu deu 40, a velocidade continua dando 5. Se deu 60, continua dando 5. Então o seu gráfico vai ficar uma reta assim, ó, paralela ao eixo do tempo. O seu gráfico está aqui, ó. Você tem um gráfico aqui, certo? Velocidade e tempo. O seu gráfico vai ficar aqui, ó, uma reta paralela, bem no número 5 da velocidade. Por quê? Não importa o tempo. Como você fez uma média, a velocidade não mudou, o movimento é uniforme, né? Como o movimento é uniforme, a velocidade não muda no decorrer da trajetória, tudo bem? Então não importa o tempo, essa velocidade sempre deu 5, correto? Vamos lá. Item B. Você pode traçar a reta que passa pelos pontos que desenhou? Sim. Fez os pontinhos, 20 com 5, 40 com 5, 60 com 5. Dá para traçar uma reta? Dá. Essa reta vai ser paralela ao eixo, como eu falei para vocês. A garantia que todos os pontos representados nessa reta corresponde à realidade do momento estudado? Sim. Na hora que você traça a reta, você preenche todos os espaços. Em caso de afirmativo, faça o desenho no diagrama anterior. Fazer o desenho e ligar os pontos, gente. Já fez na A. Então a B é só sim, sim. Você já fez na A, acabou. Item C. Você percebeu alguma vantagem de trabalhar com gráfico? A vantagem de trabalhar com gráfico, gente, que nesse caso, como o gráfico está uma reta, então aqui eu sei que não é só o 20, não é só o 40, não é só os 60 segundos que a velocidade é 5. Se eu pegasse o tempo valendo 1 segundo, 3 segundos, 28 segundos, continua daria 5, porque meu gráfico está assim, ó, certo? Então qualquer tempo que eu pegar aqui embaixo, não importa qual o valor, a minha velocidade nesse exercício sempre deu 5, tudo bem? Então não vai mudar essa velocidade. Então essa é a vantagem, é perceber no gráfico que não importa o tempo, a minha velocidade nesse exercício vai ser sempre igual a 5 centímetros por segundo. Beleza? Tudo bem? Então, ó, ficou algumas atividades para vocês fazerem, eu quero que vocês montem, tá? Mais atividade 7 para encerrar esse bloco, tudo bem? Então, atividade 7, eu vou ler só o comecinho, tá bom? Vocês vão trabalhar na atividade 7, tá assim, ó. Movimento em sentido oposto da trajetória. No primeiro ele saiu do 0 e subiu, aumentou o espaço. Nesse vamos perceber que ele vai sair do 400 e vai voltar. O espaço pode ser negativo? Pode. Ele está indo contra a trajetória, está voltando, tudo bem? Então vamos lá, ó. Essa é a ideia, tá? Então só o item A para vocês, quer ver? Ó? Aqui ele fala o seguinte, quando está assim, ó, com base no gráfico, exercício 7, 329, para não se perder. Exercício 7, 329, item A. Só fazer só a primeira e a segunda linha com vocês, já é o suficiente. Tá assim, ó, com base no gráfico anterior, complete a tabela seguinte, que resume as características do movimento desenvolvido pelo carrinho. Vamos lá, aí tá lá, 400 está para 0. Beleza. Eu vou pegar de 100 em 100, vai ficar mais fácil igual o outro, tá? Vamos pegar de 100 em 100? Vamos pegar o próximo 300, então. Vou descer de 100 em 100. O 300 está para quem? 20 segundos. Então, o 300 está para 20. Certo? Vamos pegar o próximo, 200. Estou indo de 100 em 100, tá bom? Como ele está decrescente, eu estou diminuindo de 100 em 100. O espaço, claro, o tempo está aumentando. Quando o espaço vale 200, meu tempo vale quanto? 40. Então depois vai ficar 200, está para 40. Descendo mais 100, o 100 vai estar para os 60. Os 100 centímetros para os 60 segundos. E por último, 0 centímetro para 80 segundos. Então, como vai ficar meu gráfico na vertical? Minha tabela na vertical. Vou descer de 100 em 100, vai ficar parecida com a outra e ter espaços maiores. Se eu fizer de 50 em 50, vai ficar muito grande a tabela, tá bom? Como tá os pontos aí. Então, vai ficar como? 400, já tá no exercício, aí reduziu 100. 300, 200, 100 e 0.
O tempo, pelo contrário, está aumentando de 20 em 20, né? 0, 20, 40, 60 e 80, certo? Então esses são os valores do item A, tá bom? Com base nesses valores, tranquilamente vocês conseguem responder o exercício 7 até o item E, tá bom? Então o que eu quero que vocês façam, gente, aí, assista esses 2 pedaços, dividir em 2 pedacinhos da videoaula. Realmente estava tarde, não, à noite, estava gravando a aula já, tá bom? Então reduzir 2 pedaços, eu quero que vocês assistam esses dois vídeos pequenos, tá bom? E resolva todas as atividades que eu deixei para vocês do módulo 9, certo? A prova de vocês vai até aqui. Na próxima semana, que é a aula online, eu saio corrigindo todas as atividades pendentes para vocês, tá bom? E vamos ver se a gente consegue fazer mais um outro exercício mesmo na aula online. Beleza, galerinha? Tranquilo? Alguma dúvida? Né? Não dá para responder agora, né? Depois vocês vão responder se tem alguma dúvida ou não, mas eu acho que não, tá? Então vamos fazer então, ó, módulo 8 ficou de ontem para fazer, certo? E módulo 9 de hoje, tudo bem? Faça os exercícios, que na próxima aula saímos corrigindo tudo. Aí na semana que vem, vamos ver se a gente faz uma aula online na quinta, sai corrigindo, e na sexta eu passo uma revisãozinha na lousa, que eu acho que essas partes de cálculo, velocidade, tudo, talvez compense até eu montar uma videoaula para vocês na lousa, para tirar a dúvida. Por quê? A minha prova já é na próxima semana, no dia 10, certo? Então, quer dizer, e dia 9 vocês têm simulado, se eu não me engano, então a gente não tem mais aula, só tem a aula de quinta e sexta semana que vem. Beleza, galerinha? Fui, até mais, um bom final de semana, e não esqueça de assistir tudo e fazer todas as atividades, beleza? Até mais, tchau, tchau.